A você que acompanha a Canção Nova nesta noite, mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui no Além da Notícia. Nós estamos chegando e, olha, também queremos saudar a tanta gente nova que vai sempre sintonizando o canal da Canção Nova em tantas partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado também. O tema do nosso programa é mais um daqueles temas atualíssimos. Aliás, hoje nós temos aqui um convidado que vai falar sobre temas diversos do nosso momento político, do nosso momento social. E eu quero, portanto, já acolher aqui na abertura do nosso programa o deputado federal Joaquim Passarinho, diretamente do estado do Pará. É um prazer recebê-lo. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos da Canção Nova. É um prazer estar aqui, né, na nossa casa. A Canção Nova é bastante conhecida do senhor, hein? Sim, com certeza. Nós temos lá no nosso Alberto Taveira, também um homem de fé, um homem que tem essa ligação com a Canção Nova. O senhor também é um deputado que vem das bases católicas, não é? Sim, sim. E não só da nossa, agora, vamos ter próximo agora o nosso Círio de Nazaré, né, que é a maior procissão religiosa, não é só católica, é a maior procissão religiosa do mundo. Eu já estive lá em 3 ou 4 ocasiões. Muito é bonito. impressionante. A fé é impressionante daquele povo. E nós estamos no mês mariano, para nós, que é o mês de outubro. Então, é muito importante essa fé. Vim de uma família católica, né? E a gente tem visto e visitado vários lugares. Inclusive, antes da pandemia, em 2019, a minha esposa, nós passamos o aniversário dela na Canção Nova. Uau! Lá em Cachoeira Paulista? Lá em Cachoeira Paulista, foi a escolha dela. O presente dela foi passar, ela queria conhecer a sede da Canção Nova. Em 2019, nós passamos o aniversário dela com as minhas filhas dentro da Canção Nova, inclusive assistindo à noite um show do Flavinho. Olha só. Ó, vai aqui a nossa saudação a ela, que certamente está nos acompanhando nesse instante. O nome dela? Nádia. Muito obrigado, dona Nádia, viu? E as meninas também, saudações nesta noite. Deputado, estou vendo aqui que o senhor defende várias causas que são de extremo interesse do nosso povo, como, por exemplo, as questões relativas à energia, empreendedorismo, meio ambiente, valores, costumes, e todos os temas que estão em debate nesse exato momento. Sim. No parlamento. Mas eu vou pedir ao senhor, já nessa introdução, que nos faça uma análise. Que momento é esse que a gente está vivendo agora no Brasil? É um momento difícil, Ronaldo, porque é um momento que a política está muito polarizada, né? Então, nós estamos dificilmente estamos conseguindo fazer discussões sem que essa polarização ela influencie. Então, nós precisamos ter, lógico, as discussões políticas e ideológicas elas devem ter seu espaço, mas nós temos problemas para resolver para o Brasil. Que não deveriam ultrapassar a barreira do razoável. Isso. Então, o problema é que o acirramento da discussão, né, e dessa disputa política está tão grande de que qualquer tema, né, qualquer tema que entra hoje no Congresso, ele tem esse viés ideológico e muito forte desse componente político. Então, eu vou dizer, nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade para poder contornar, porque a crise ela não é deste governo, a crise não é do governo, a crise está no povo, né? Está na sociedade. Nós precisamos resolver o problema da sociedade. Então, nós temos pessoas que estão querendo resolver o problema da sociedade, nós temos uns que só querem fazer confusão também do lado do governo, e nós temos umas pessoas que querem que o Brasil seja cada vez pior para tomar o governo. Então, a eleição de 2022 já começou há muito tempo, infelizmente. Como é que os senhores que estão ali no Congresso e que enxergam tudo isso se comportam e o que fazem para não desistir da razão, da voz da razão? Primeiro, rezar. Como você fez há pouco, antes do início do programa, quando a gente vai chegando naquela casa, sempre é bom rezar um pouco, né? E sempre falar de Deus um pouco sempre é bom. Então, já é uma boa notícia que o senhor nos dá aqui. Ali há pessoas que rezam. Sim, com certeza. E nós temos a Frente Católica, temos vários encontros, né? Temos também uma frente evangélica, são irmãos cristãos, que temos temas e defendemos pautas muito parecidas, graças a Deus, e temos conseguido enfrentar essas pautas. Então, acho primeiro a gente pensar nisso, acho que cada um ali tem a sua posição política, mas não é fácil porque o momento, e não só o que acontece dentro do parlamento, mas o que repercute e reverbera aqui fora. A mídia, né, está muito, a grande mídia, aquela grande mídia paga, ela está muito tendenciosa também. Então, o grande problema é isso, você não só está trabalhando para dentro do Congresso, para que a gente consiga
ajudar o país a sair desse momento de pandemia, mas também estamos às vezes preocupados com a nossa imagem que está passando fora, porque a mídia também está muito tendenciosa, né? Então você não está conseguindo ter aquela, a não ser alguns canais que têm menos apelo popular, vamos supor assim, do que a grande mídia paga, né? E as redes sociais. Né? A grande vantagem é essa, né? Que aquela mídia que praticamente comandava o Brasil, ela perdeu muita força pelas redes sociais. Então, hoje, por exemplo, o presidente da República se comunica com as pessoas através das redes sociais. Uhum. O senhor trouxe aqui também agora para a nossa mesa de conversa essa questão que é muito hoje debatida, o papel da mídia, não é? Aqui no Brasil a gente tem de fato se deparado com um combate muito grande atual da mídia com a classe política, e seja de um lado, seja de outro também. Será que a mídia perdeu um pouquinho, perdeu o tom, perdeu o senso da sua responsabilidade, da sua importância? Na mídia total. Eu acho que a partir do momento que a mídia ela fica dependente da verba pública, né, ela acaba dando distorções. Então, você vê grandes empresas de comunicação que dependem exclusivamente ou basicamente da verba do governo federal e do governo dos estaduais. Então, como é que você vai ter independência? Muito difícil, né? Você ter essa independência quando você precisa, pelo volume de recursos que você precisa ter, para manter essas estruturas, megas estruturas, super salários, né? Porque, se você vê na grande mídia, os grandes apresentadores têm salários astronômicos. São incompatíveis com o momento que nós vivemos no Brasil. Então, para isso, essas empresas vão ter que buscar recursos. E onde é que você encontra esses recursos? Normalmente, os recursos públicos. E aí você acaba envolvendo a grande mídia com a política, o que não é bom. E algo que mudou bastante nesses últimos 3 anos do atual governo, não é? É uma das coisas das quais esse atual governo ele se desorgulhar muito, que é de ter tirado essa verba pública enorme que destinava para a imprensa. Eu vou lhe dar, não é só na imprensa, eu vou dizer um exemplo. Você teve nos últimos governos, antes do governo Bolsonaro, e é dados, é só procurar na internet, você vai ver esses dados. As empresas públicas, né, que você fala aí, os bancos estatais, as estatais, ela dava um prejuízo, eles chegaram a dar prejuízo de 70 bilhões. Após o primeiro ano do atual governo, deram um lucro de 40 bilhões. As mesmas explicação para isso? Lógico, vamos lá. Algumas explicações, por exemplo. Os grandes times de futebol desse país, não tenho nada contra, adoro futebol, eram bancadas por empresas estatais. Caixa Econômica, Petrobras. Toda a gasolina, praticamente, que era usada na Fórmula 1, era bancada pela Petrobras. Eu não sei se vocês sabiam. Por quê? Porque tinha uma símbolozinho de Petrobras aqui no capacete dos corredores. Mas imagina nós bancarmos a Fórmula 1. Né? Você tinha patrocínios imensos. Então, você deixou de esse dinheiro sair pelo esgoto, né? E começou a tentar que isso possa voltar. Então, nossa Petrobras tão saqueada, e continua sendo. Vou lhe dar um dado, não sei se você viu, agora, desses dias. Foi descoberto agora pelo governo de que em Vitória, se não me engano, o prédio da Petrobras estava sendo construído por 800 milhões, já está em 1,8 bi, ainda não está pronto, ainda falta mais 250, e foram ver agora que ela está sendo construída no terreno alugado. Uau, que absurdo. Que paga uma mensalidade de 1.700.000 por mês. Você constrói um prédio de 2 bilhões no terreno alugado. Petrobras. E só foi descoberto isso agora? Agora, essa semana. Muito bem. Olha, a conversa já começou, já esquentou, mas eu quero apresentar melhor o nosso convidado. Acompanhe agora no VT que a gente preparou um pouco sobre a trajetória do deputado Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho Pinto de Souza Porto é natural de Belém do Pará, arquiteto por formação e técnico em mineração. Começou sua trajetória política em 1988, quando foi eleito vereador de Belém. Assumiu a cadeira por 3 vezes na Câmara Municipal da cidade. Em 2002, foi eleito deputado estadual e, em 2006,
Quando reeleito ao cargo, foi reconhecido como um dos mais atuantes nos trabalhos legislativos. Atualmente, Joaquim Passarinho assume o segundo mandato de deputado federal, é vice-líder do governo federal e do PSD na Câmara dos Deputados. Tem como bandeiras de defesa o incentivo ao empreendedorismo, a preservação ambiental e a manutenção de energia elétrica no país. Deputado Joaquim Passarinho, estou vendo aqui as questões todas que o senhor defende. O que motivou o senhor a vir para a política e defendendo essas causas todas aqui que a gente acaba de ver? O senhor hoje participa de comissões diversas, Minas e Energia, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Esporte, Preservação do Meio Ambiente, o empreendedorismo é uma das bandeiras importantes do senhor. A motivação para entrar na política e defender essas bandeiras veio como? Bom, primeiro eu venho de uma família política, né? Eu sou sobrinho do ex-senador Jarra Passarinho, né? Foi governador do estado, senador várias vezes, e que me motivou pelo exemplo dele na política. E comecei na política estudantil ainda, Centro Acadêmico de Arquitetura, sou arquiteto de formação na universidade, e depois fui deputado, fui vereador, deputado, e isso começou a me chamar a atenção algumas coisas como, principalmente, defesa de valores. Eu acho que de um tempo para cá, nós estamos dependendo de valores. Perdemos referência de valores. Valores da família, né? Tenho 2 filhas, graças a Deus, formadas, né? Mas me preocupa muito essa perda durante um tempo, tá? De valores morais, valores éticos, né? Valores de família. Então, isso me puxou muito na política. Então, quando a gente fala que nós passamos um bom tempo aí combatendo corrupção, né? Eu vejo pessoas falando de vários temas. Não tem nada que degrade mais a vida do cidadão, principalmente do mais pobre que a nossa igreja defende, do que a corrupção, que é o maior câncer que esse país tem. Não há nada que degrade mais a situação humana do que a corrupção, onde as pessoas tiram, cada recurso que é tirado em corrupção é menos uma cadeira de escola, é menos um leito de hospital. Então, são coisas que a gente começou a ver acontecer e o imobilismo é muito ruim. Eu não posso achar que as coisas estão erradas e simplesmente me afastar da política. Eu fiz ao contrário, né? Se eu acho que a coisa está errada, se eu acho que a política está com políticos errados, diferentemente de uma boa parte da população diz assim, eu não quero saber de política, eu fui atrás de um ditado que diz o seguinte, quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem gosta. Então, se eu achava que estava errado, eu acho que a minha obrigação, dentro da formação que eu tive da minha família, na minha igreja, foi vir para dentro da política para tentar transformar a política, para tentar mostrar que nós temos condições de fazer política de maneira correta, né? Nós podemos fazer uma política de maneira séria, tem condições de fazer, sem precisar comprar voto, sem precisar de dinheiro público. Pra você ter uma ideia, eu tive condições de usar fundo partidário, fundo eleitoral, que eu votei contra, mas o meu partido me passou um bom recurso e eu não abri a conta, não recebi. É só acessar lá o Tribunal Eleitoral do Pará, você vai ver que a conta de campanha, que poderia e era legal, eu não abri, nem para poder, né, cair na tentação de receber. Era legal, era legítimo, mas o senhor na minha opinião, o dinheiro público não devia se gastar em campanha. O senhor traz aqui um tema também que é importante, ao mesmo tempo que todo mundo admira pessoas de valores, pessoas idôneas, pessoas corretas, ao mesmo tempo a gente parece que tem hoje uma guerra na sociedade que ao mesmo tempo apresenta pessoas completamente opostas e essas também são seguidas. E isso vem inclusive para a política. Como é que a gente entende isso, né? Não é muito fácil, pode dizer, porque as pessoas acabaram por desacreditar na política ou nos políticos, né? As pessoas estão fazendo troca. As pessoas estão votando porque você vai ganhar um emprego, ou porque a pessoa é um cantor famoso, né? Ou a pessoa é um apresentador famoso. Então, ou por aquelas bandeiras que eu quero que aquela pessoa defenda para defender a minha vida errada, para defender a minha escolha errada, para defender os meus vícios, porque hoje tem gente defendendo bandeiras de vícios, de apologias diversas. E você volta, nós vamos voltar para aquele início. A mídia, a grande mídia tradicional, né,
ela não dá razão, ela não dá visibilidade para quem faz a coisa correta. Ela dá sempre mais visibilidade para quem faz a coisa errada. Vamos lá, as grandes novelas do Brasil, quem são os seus heróis? Normalmente são traficantes, são pessoas que moram no morro, né? São pessoas que... Você, nos últimos anos, você viu alguma família bem constituída, normalmente bem constituída, eu não estou aqui generalizando, que precisa ser uma família formal, mas qual a família formal constituída que era o mocinho da novela? Né? Eu não estou discriminando ninguém, eu acho que nem a nossa igreja discrimina nada, mas a vida não é essa. Né? E se tenta mostrar para a sociedade que esta é a vida, né? E a vida não é essa. Então, você vê uma pessoa em novelas em que o contrabandista ou o bandido, no final, se sai bem e fica com a mulher mais bonita da novela. O autor faz aquela pessoa que está acompanhando, a grande massa, gostar exatamente de quem fez um mau papel, de quem foi um vilão, de quem teve uma vida errada. Lamentavelmente. Infelizmente é assim. Deputado Joaquim Passarinho, nós temos muita coisa para conversar, mas eu quero perguntar para o senhor de tantos temas, já vamos entrar aqui agora num bastante atual. O senhor é da Comissão de Minas e Energia no Congresso Nacional, então eu gostaria de saber do senhor o seguinte, essa crise hídrica que a gente tem agora, como entender? O que a gente sente de imediato é que a minha conta de energia praticamente dobrou. Como entender essa crise hídrica, explicando para o nosso povo? Olha, a crise hídrica, nós temos que nos preparar sempre para ela. Né? De tempos em tempos ela volta, Ela vai voltar. Então, primeiro, nós temos de diversificar. Né? Primeiro é você sair para energias alternativas, como energia eólica, energia solar, energia de biomassa. Então, nós hoje temos ainda uma participação muito pequena dessas energias no nosso círculo de energia no país. Hoje nós estamos totalmente dependentes da energia das hidrelétricas, que estão cada vez mais difíceis de fazer por causa dos órgãos ambientais. A última feita foi no meu estado, a hidrelétrica de Belo Monte, que hoje, nesse momento, onde nós estamos precisando de energia, ela das 18 turbinas só está funcionando uma, a meia sola, como a gente fala. E como é que se explica isso? Porque na hora de você fazer o lago, que faria armazenamento dessa água para poder usar no momento de seca, né, como ela atingia uma certa quantidade de floresta, o meio ambiente não permitiu. E você teve que fazer a fio d'água, como a gente chama. Então, nós trabalhamos lá praticamente com o nível do rio. Como o nível do rio baixou muito e você não pode represar esse rio para que os ribeirinhos atrás também não tenham dificuldade, você tem que deixar essa água passar o mínimo possível. Então, você hoje tem 18 turbinas, 17 paradas. E nós precisamos de energia. E como explicar isso? Foi um mau planejamento? Não, foi o que se conseguiu fazer na época por causa de condicionantes de meio ambiente. Eu acho assim, não há progresso que não traga algum desgaste ambiental. Porém, nós temos que saber como nós podemos compensar esse desgaste ambiental. Né? Esse prejuízo ambiental tem que ser compensado. Né? Mas, por exemplo... Ou restituído em algum outro lugar. De outra forma. Sim. De outra forma. Então, se não fosse as nossas hidrelétricas, o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós estamos hoje voltando a ligar termoelétricas. Então, nós precisamos de mais hidrelétricas, que é uma em vez de você estar queimando óleo diesel aí em termoelétrica, poluindo e gastando muito, né? Por isso que a nossa conta aumenta, porque você está cheio de termoelétrica ligada, que o custo dela é altíssimo. Né? Sem falar nisso, nós temos que entender alguma coisa sobre, que aí vamos puxar um outro assunto lá atrás, com certeza, que é o combustível. Né? Os ICMS... Eu vou chegar nele daqui a pouco. Os ICMS dos estados, apesar do percentual não ter aumentado, por exemplo, 25% do pessoal numa energia elétrica no meu estado. Ela é 25%. Quando ela está lá com o valor nominal, é uma coisa, mas quando ela está com bandeira vermelha 2, esse 25% nominalmente representa muito mais. Então, quem mais está lucrando com o aumento de energia e de combustível são os estados, porque não aumentaram sua alíquota, mas o valor nominal da arrecadação está sendo muito maior. Então, é um conjunto que nós precisamos entender. Agora, o Brasil precisa entender, se ele não vai fazer mais hidrelétrica, por restrições ambientais, e onde é que está a maioria da condição de águas para hidrelétrica? Na Amazônia, onde você tem uma restrição muito maior ainda na área ambiental. Nós temos que investir maciçamente na energia solar
energia eólica e de biomassa. Eu vou chegar aí já também para perguntar para o senhor como fazer esse investimento, mas eu quero apenas compartilhar uma coisa. Eu conversei nesta semana já com 2 amigos, um que vive na Bélgica, outro que vive em Roma. E eles me falaram a mesma coisa. Lá também o preço dos combustíveis e da eletricidade aumentou. E também o preço do gás. Não é? E explicaram que também ela se compreende como um efeito da pandemia. Não é? No caso da eletricidade, seria por ausência de chuvas, naturalmente. Né? Sim, porque nós estamos hoje ainda muito dependente, né, dos nossos reservatórios. Isso seja o governo que for e em qual época que for, vai depender do bom tempo de chuva. Isso, então, se é que nós não podemos ter mais hidrelétricas, né, e não podemos também acabar com a vazão dos rios, nós vamos ter que investir em outro tipo de energia alternativa. O que impede hoje o investimento em energia eólica e solar? Eu acho que nada, eu acho que nós precisamos só, o governo não precisa ajudar muito, ele só não precisa atrapalhar. Priorizar. Priorizar. O que é que nós precisamos fazer? Dar incentivo às empresas que trabalham com isso, né, para que a gente possa ter cada vez mais. Quando você falava em energia, uma placa solar, por exemplo, era inviável. Hoje já não é mais. Né? Hoje você já fala e tem condições hoje de botar na sua casa. Né? Então nós precisamos saber que nós precisamos fazer investimentos, o governo precisa incentivar as empresas de placas solares e toda essa infraestrutura, da parte eólica também, daquelas turbinas. Nós temos no Nordeste brasileiro talvez o melhor espaço no mundo para se construir as fábricas e as fazendas de energia eólica. Né? Nós temos espaço, por exemplo, nas nossas hidrelétricas, onde nós temos os nossos leitos de lagos. Por que não criar placas solares em cima dessas, com ilhas, né, para captar a luz do sol e também gerar ainda mais energia? É importante explicar a energia com a força dos ventos e a energia com a graça e a beleza do sol, não é? Essas duas. É um investimento de alto custo, demandaria muito para o governo, demanda muito para um governo fazer esses investimentos? Não precisa o governo fazer, vou dizer, a iniciativa privada faz. Ele pode, exatamente, a iniciativa privada faz, com a iniciativa privada. Isso, nós precisamos fazer. Sabe? Agora, nós precisamos planejar, por exemplo, o governo, quando você... qual é o incentivo que o governo tem que dar? Garantir a compra da energia. Né? Dizer assim, se você trabalhar, se você fizer a sua fazenda, se você fizer a sua produção, nós garantimos a compra dela. Então, essa que é a participação do governo. Eu não posso fazer um investimento de milhões numa turbina de eólica e depois não ter para quem vender energia. Então, o que é um planejamento errado, por exemplo? No Rio Grande do Norte foi feito talvez a maior fazenda de energia solar. E fizeram a licitação, o governo fez. Depois o governo foi fazer a licitação da linha de transmissão. A fazenda de energia ficou pronta, a linha de transmissão não. Então, você produzia energia não tinha para onde mandar. E aí você tinha que pagar para a empresa porque você mandou ela fazer. Teve um prejuízo. Nós pagamos durante muito tempo uma energia sem consumi-la. Há hoje um planejamento no Brasil em andamento para isso? Sim, sim. E isso está crescendo de uma certa forma, de que nós precisamos agora, nós estamos fazendo essa regulação. Porque nós temos hoje uma linha de transmissão, que vamos supor assim, é mantida e ela é de propriedade das grandes distribuidoras. Então, quando você entra com energia solar e de eólica, você está usando essa rede. Então, a ANEEL resolveu taxar essa rede. Tá? Eu acho que ela deve ser taxada porque você está usando. É como você usar uma estrada e pagar um pedágio. Só que não pode ser da maneira que a ANEEL queria. Nós derrubamos na Câmara. A ANEEL queria fazer a taxação da energia solar em 67%. Isso é impossível. Então, nós estamos trazendo para a realidade. Primeiro, nós precisamos incentivar esse início, né? Esse tipo de energia ainda está muito no início. Então, nós precisamos agora não taxar. E a partir do momento que isso começa a crescer e você começa a utilizar essa rede que está aí de distribuição, nós precisamos que esse fornecedor ele ajude a custear a manutenção dessa rede. A questão também do gás de cozinha que subiu muito. A Europa hoje está sofrendo tanto quanto nós no Brasil a questão desse gás natural. Qual a origem dele? Por que o gás subiu tanto? Olha, tudo é um problema de oferta e procura, né? Quando você tem uma demanda muito grande pelo produto, ele sobe. Então, você tem um problema de falta de planejamento lá para trás. Você não existe no Brasil, por exemplo, gasodutos. Né? Para trazer gás natural. Para Brasília, por exemplo, tem que trazer em caminhão. Para trazer gás para qualquer lugar, tem que levar em caminhão. Então, nós precisamos, não nos preparamos para essa nova realidade. A verdade é essa. Nos governos anteriores, não houve um preparo. Então, hoje você tem, por exemplo, no pré-sal, você queima gás. Porque você não tem como trazer esse gás. Isto é, você joga fora, você joga fora. Desfaz Quando dele. queima, joga fora.
Quando você vê lá naquelas plataformas, aquele foguinho saindo lá, aquilo é gás natural que está sendo queimado, porque você não tem como aproveitar. Quando você fura e vai tirar o petróleo, o gás vem junto. O que faz o petróleo, inclusive jorrar, é o próprio gás, né? Vem junto. Então, você não se preparou para distribuir esse gás, por exemplo. Você tem algumas coisas, onde você tem gás, você está tendo a refinaria, está botando o gás e está levando ele de navio ou de caminhão. Então, isso encarece muito. Então, nós não nos preparamos para isso, né? Nós temos que entender que isso para toda essa parte de energia, ela é muito sensível. Vamos lembrar, todo mundo quer pagar menos energia, né? Em 2012, a presidente Dilma, na época, abaixou em 20% a luz de todo mundo. Até ano passado, você pagou a conta, porque você quase quebrou o sistema. E as empresas cobraram. E ganharam na justiça e ganharam o direito de repor o recurso delas. Aí agora eu pergunto para o senhor, é justamente o drama que vive agora o governo de não baixar ele com assinatura, com um decreto, o preço da gasolina para R$4, para R$3,50, o preço do gás para R$70 o botijão, o preço da energia elétrica não deixar subir o dobro como subiu. Se você regular esse mercado por caneta, alguém paga essa conta. Não adianta você dizer assim, não, eu vou botar a gasolina a R$4 e vou ganhar a eleição. Quem vai entrar com essa dívida é a Petrobras. E quem vai ter que pagar essa dívida é você, sou eu. Então, você não vai pagar o preço do combustível na bomba, mas você vai pagar de outra forma. No seu imposto de renda, em alguma taxa que vão tomar de você. Porque não tem como fabricar o recurso, né? Então, o combustível, o petróleo, a variação do preço dele é de mercado, né? É uma commodity. Então, quem regula o preço é o mercado internacional. O que a gente tem que começar a entender também é que a Petrobras ela pode fazer algum tipo de política, né, para que a gente possa amenizar. Isso sim, acho que falta a Petrobras, talvez porque ela foi pegando prejuízo e sendo roubada durante tanto tempo, né, os executivos que estão na Petrobras estão precisando ter, na minha opinião, um pouco mais de uma visão um pouco social. Tá? A Petrobras nunca lucrou tanto com o preço que está. Então, eu acho que a Petrobras poderia diminuir um pouquinho o seu lucro, né, para que a gente pudesse também ajudar o país a sair dessa crise. Tá? Também, assim, não dá para que a Petrobras tenha prejuízo no que ela está produzindo, porque senão esse prejuízo vai ser pago por nós. Então, a política, inicialmente, ela é correta, mas eu acho que ela está precisando de algum ajuste para que você entenda que há um componente não só social, mas um componente de custo de vida no momento de pandemia que nós vivemos. Bom, mas vamos fazer assim então, deputado. Primeiro intervalo do nosso programa e na volta a gente continua, portanto, falando sobre preço de combustíveis, porque nesta semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou uma proposta para reduzir o preço dos combustíveis a partir da redução do ICMS de cada estado. E isso gerou um burburinho, mas é uma proposta. É viável? Já já a gente vai analisar com o senhor aqui. Intervalo, voltamos já. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia desta noite, recebendo o deputado federal pelo estado do Pará, deputado Joaquim Passarinho. Deputado, a gente terminou o bloco anterior falando sobre o preço dos combustíveis, aliás, melhor do gás, né, do gás de cozinha, do gás natural. E vamos agora focar aqui no preço dos combustíveis, porque esta semana o presidente Arthur Lira, da Câmara, ele fez uma proposta para reduzir o ICMS em 8% no preço da gasolina, 7% no preço do álcool, 3,7% o do diesel. Quais são as bases dessa proposta do deputado Arthur Lira, que já ouviu contrapropostas e reações negativas de governadores, de algumas outras pessoas do mercado dos combustíveis? O que ele apresentou como proposta? Bom, primeiro as pessoas têm que entender que há uma guerra fiscal também no país sobre coincidência de ICMS em cima nos 3 pontos, seja na energia, seja no combustível e no gás. Para você ter um exemplo, no meu estado do Pará, você paga 25% da energia do ICMS e no estado de São Paulo, 12%. É um estado industrial, né, e cobra 12%. Um estado mais pobre cobra 25%. Então, o ICMS ele é um componente muito forte em cima do preço de qualquer um desses 3 itens que você falou. O que o presidente Arthur coloca foi falado já pelo presidente Bolsonaro já um mês atrás. Como você cobra uma alíquota em cima do preço do combustível, mesmo sem mexer na alíquota, o valor nominal
acaba sendo muito maior. Os estados estão arrecadando quase o dobro de impostos em cima do combustível, sem mexer na alíquota. Pode-se considerar isso um erro? Pode-se considerar isso algo que foi feito no passado e que agora não se dá para corrigir mais? Não, dá para corrigir. Eu acho que nós devemos corrigir. Eu acho que o que nós podemos fazer, que a tese do presidente Arthur, é, primeiro, ver se acaba com essa distorção. Enquanto estados, no caso de combustível, nós cobramos no meio estado 35%, tem lugar que cobra 10%, 15%. Então, a ideia é você cobrar não sobre o preço do combustível, mas você cobrar sobre o litro do combustível. Então, você teria um valor que a cada litro de combustível você receberia pelo ICMS um valor, e não pelo valor do preço final do combustível. Se cobrasse, então, pelo custo? Lá se cobrasse pela unidade, vamos supor assim, você não cobra quanto se vendeu de combustível, aí você vai lá e taxa em 35%. Não, você vai contar quantos litros de combustível foram vendidos no meu estado. Uhum. Então, eu vou comprar um valor por litro. Então, independente de quanto litro foi do combustível, o meu valor é igual. Se eu estou cobrando sobre 1.000 litros de combustível, eu vou receber o meu ICMS sobre 1.000 litros de combustível, independente do preço do combustível. O problema é que, quando o combustível ele era R$ 3, vamos supor, R$1 era de ICMS. Hoje, que está 7, nós estamos com quase R$3 de ICMS. Então, o governo que arrecadava 1 está arrecadando 3. Então, você tem, dentro do preço de R$7 de combustível, R$3 de ICMS. Antes era 1. Por que não continuar com 1? Você já economizaria, já cairia, vamos supor, R$2. Em tese, estou falando números bem redondos. Então, essa que é a tese do presidente Arthur. Né? É que a gente possa, ao invés de cobrar o percentual em cima do valor, do custo, o valor que é vendido o combustível, que você cobre no valor da unidade, litro. E ninguém quer abrir mão desse ganho. O problema é que os estados... Esse a maior crítica que o deputado Arthur levou foi os governadores, que não querem abrir mão desse valor, que quanto mais sobe, para eles está muito bem. Não vem um governador reclamando do preço do combustível. E não estou botando culpa nos governadores. Né? Eu acho que é uma hora de nós pararmos e repensar o modelo. Né? Nós precisamos repensar o modelo, porque esses 3 itens que você colocou muito bem são itens que mexem com todo brasileiro. Todo. Além da questão do ICMS, nós temos hoje também o valor do dólar que incide no preço dos combustíveis, não é? Sim, é porque como o barril de petróleo é regulado pelo comércio internacional, né, então toda vez que o dólar sobe, você acaba tendo um custo maior. O quanto nós dependemos ainda, nós produzimos o quanto para nós e o quanto a gente compra de fora? Não, hoje, praticamente, o Brasil ele quase é autossuficiente. Né? Por isso que eu acho que a Petrobras ela poderia ter um certo componente de atração para melhorar isso. Acho que há uma falha da Petrobras também na área social. Por exemplo, por que quando sobe o dólar, sobe o preço do álcool? Mas se o álcool é produzido da cana aqui, o que tem a ver com dólar? Aí tu vai dizer, não, tem tudo a ver. Por quê? Porque o açúcar, que também é produzido da cana, na mesma refinaria, é taxado lá fora por dólar. Então, se quando o dólar sobe, eu não aumentar o preço do combustível, o usineiro, em vez de produzir combustível, etanol, vai produzir açúcar. E vai vender mais caro para fora. Isto é, o usineiro tem interesse em ganhar mais. Lógico. Se eu tenho o meu açúcar vendido a dólar e o meu etanol vendido a real, e o dólar está subindo, eu deixo de produzir etanol, vou produzir açúcar. Então tem sempre alguém preservando o seu interesse. Então, aí o governo tem que entrar para regular isso, porque também se faltar etanol, você vai encarecer a gasolina, porque um pouco do etanol vai misturado na gasolina. Então, não é um assunto tão fácil, porque esses commodities são tudo feitos por preços internacionais. Deputado, eu queria entender uma outra coisa. Nós temos aí já a descoberta do pré-sal há quase uma década, não é? Nós temos a descoberta do pré-sal, nós já tínhamos uma grande produção de combustíveis e a gente nunca se tornará independente para não estar, por exemplo, dependente desta taxação do mercado internacional? Eu acho assim, você pode estar, eu acho que você não vai ficar fora nunca, não tem um país fica, porque essa é a regulação. Nem mesmo esse país sendo plenamente independente? Porque você pode ter problemas. Se você tiver problemas de abastecimento, como é que você volta para o mercado? Então, você está sempre dentro do mercado. Então, eu acho assim, nós precisamos ter, a partir do momento que você tem a independência da produção, por isso que eu digo, a Petrobras pode, mesmo tendo como referência o barril de petróleo no dólar,
ela precisaria, é a minha opinião pessoal, o governo teria que meter o dedo nisso para que a gente possa ter um outro componente. Né? Nós não podemos ter na Petrobras também, volto a dizer, se a Petrobras der prejuízo, quem vai pagar isso somos nós, sou eu, você, nosso imposto, que é uma estatal. Agora, nunca a Petrobras teve tanto lucro, então por isso que eu acho que está na hora, né, da Petrobras parar um pouquinho. Eu acho que lá atrás ela precisou colocar isso para recuperar o patrimônio que estava dilapidado, mas hoje ela se recuperou, hoje ela está com lucros que nunca houve tão grandes. Acho que está na hora da Petrobras ter uma outra, mudar um pouco sua política. Ela pode ter a política... E a dificuldade para isso é que ela não é uma estatal 100%? Não, ela é uma estatal, só que ela tem independência. E o presidente Bolsonaro tem dado independência. Mas ela tem acionistas, não é? Tem, o governo é maior. É. Tanto que quem nomeia o presidente da Petrobras, através do conselho, quem tem maioria no conselho é o governo. Eu digo assim, a dificuldade é que ela tem, embora o governo seja o principal acionista, o majoritário, mas ela tem outros acionistas, por causa também, desses outros acionistas é que ela não toma essa decisão? Também isso, porque você, quando você vende ações no mercado, você vende em cima de uma segurança jurídica. Né? Olha, nós temos esse planejamento, você vende essa visão sua lá fora. Aí, se você muda no meio do caminho, você dá descrédito. Então, ações vão cair. Na hora que a Petrobras fala, a Petrobras tirar esse planejamento de ser compatível ao dólar. Você vai ver para quanto vai cair as ações da Petrobras. A gente falou sobre a influência do dólar no preço dos combustíveis. Eu quero continuar essa conversa, essa linha de reflexão aqui. E por que o dólar está tão alto agora? É consequência da pandemia? Sim, como explicar isso? Isso sim, porque está dólar que você falou há pouco, e você falou com pessoas de outros lugares do mundo, né, e que tem subido também. Essa escassez de produto que acabou acontecendo no mundo, né, você quer produzir um carro, mas faltou um parafuso. Que a fábrica do parafuso lá fechou. Sim. Então você deixou de produzir o carro. Então você você tem menos carro, o carro vai ficar mais caro. Estou falando do carro, com todos os outros produtos. Né? Então, o que nos segurou no nosso Brasil foi o agro, que nunca parou e manteve uma produção ativa. Mas nos outros produtos, de uma certa maneira, você teve desabastecimento, porque as empresas fecharam por causa de lockdown, porque algumas empresas acabaram não vendendo mais, estavam fechadas as lojas. Então, você teve um desabastecimento. Tendo desabastecimento, logicamente, o preço é o mercado, né? O preço sobe. Então, nós vamos precisar ainda de algum tempo. Então, vamos lá. A explicação para a alta do dólar, assim como também a mesma explicação para a alta de preços diversos de alimentos, de serviços, vem desse desabastecimento, desse período em que se parou muita coisa. Nós estamos pagando o preço, né, daquele fica em casa. Vamos ter problema para recuperar esse tempo perdido na educação. Nós vamos ter problema de para equilibrar o abastecimento em várias outras áreas. E quando você diminui a oferta, o preço aumenta. Então, é uma lei natural. Acho que a economia sempre teve que ser pensada. E países que pensaram um pouco mais na economia estão saindo melhor nesse pós-pandemia. Então, o Brasil está se saindo bem nesse pós-pandemia? Eu acho que ele está recuperando mais rápido do que se pensava. Nós já estamos aí com uma geração de emprego formal. Né? Eu vi os dados, acho que ontem, de 360 mil empregos, se não me engano. Quer dizer, você está começando a ver, se você andar, você já começa a ver lugares que estavam fechados, reabrindo. Né? E não é o próprio governo, como eu digo, o governo tem que só fazer a indução. O mercado vem normal. É a força do próprio mercado brasileiro. Vê agora, no final do ano, tente entrar hoje e tentar comprar passagem para o Nordeste, por exemplo, no final do ano. Não tem mais passagem, não tem mais hotel, não tem mais nada. Então, voltando agora os cruzeiros, voltando os voos quase que 100%. Então, eu acho que assim, a economia está voltando, o Brasil está conseguindo reagir mais rápido do que se imaginava. Né? E mais rápido que outras nações também. Muitas outras nações. Hoje o Brasil está voltando de uma maneira, a economia está voltando a aquecer. Logicamente, para você demitir 10 pessoas por causa da crise é fácil, numa canetada. Você não readmite as 10 na volta. Você readmite 1, 2, 3, você vai devagar. Então, a volta ela não é tão rápida como é a demissão. Então, as pessoas que estão voltando a investir, estão voltando a investir com algum receio ainda, né? Tá. E olhando sob essa perspectiva, o senhor imagina que 2022 será um ano muito positivo? Eu creio que sim, eu espero que sim, eu espero que a gente possa sair dessa retração. Vamos pensar que
Ao final do governo do PT tinham 12 milhões de desempregados, o governo Bolsonaro recebeu com 13 milhões e poucos desempregados, e com toda a pandemia, que todo mundo achava que ia chegar a 20 milhões de desempregados, continua mais ou menos na mesma linha. Nós estamos aí com 13 milhões, ou 14, praticamente, o que o Bolsonaro recebeu. Então, eu acho que o Brasil acabou conseguindo, assim, mudando a forma de emprego, né? Porque tem muita gente que perdeu aquele emprego formal e outro tipo de emprego. Né? E outra coisa, nós estamos aqui na semana da pequena e microempresa. Não, e aí que eu ia chegar agora. E aí entrou o empreendedorismo brasileiro, a criatividade do brasileiro, a liderança do brasileiro. Bom, celebramos justamente essa semana o Dia da Micro e Pequena Empresa. E o senhor tem como uma das principais bandeiras de trabalho justamente esta área. Como é que o senhor olha que está hoje o micro, médio, o pequeno empreendedor brasileiro? Eu acho que o brasileiro tem uma condição que não existe no mundo, né? De se reinventar. Então, durante essa pandemia, isso foi isso que aconteceu. Eu vi muita reportagem de que, em alguns lugares, o garçom passou a ser o entregador do restaurante, que não tinha mais como receber, e o garçom queria manter o emprego, então ele acabou pegando uma moto, uma bicicleta e passou a fazer a entrega do restaurante. Então, ele se reinventou. As pessoas daquele trabalho que era acostumado normal, começamos a ter outro tipo de atividade. Né? Então, a entrega virtual hoje não vai voltar nunca ao que era antes. Né? As compras virtuais hoje estão maiores. As grandes magazines estão vendendo mais de maneira virtual do que de maneira presencial. Isso não vai mudar, porque isso incorporou nesse ano e meio de pandemia ao dia a dia do cidadão, a poder fazer a compra aqui no celular. Então, um mercado mudou. Né? Vou dizer assim, mas eu trabalhava como garçom, não consegui voltar. Não, mas apareceram outros tipos de trabalho. Que o entregador, o cara que atende no telefone. Então, tem outras modalidades de empregos que o brasileiro reinventou. E o empreendedorismo do brasileiro. Tá? Aquele que perdeu o emprego, pegou sua rescisão, ele começou a montar seu próprio negócio, na sua casa, na sua garagem, na sua cozinha, fazendo bolo para fora. Então, você teve um crescimento de mês do microempresário, você teve uma abertura. Hoje o micro e pequeno representa praticamente 27,5% do PIB brasileiro, através da pequena e microempresa. E como estão sendo tratados estes micro? Nós temos a lei do Simples, que atende isso, a do MEI, do microempreendedor individual, também que foi uma inovação de pouco tempo atrás, que é aquele que faz o seu trabalho, mas quer contribuir até para a Previdência com valor pequeno, é aquela empresa pessoal, é o cabeleireiro, é o cuidador. Então, esse cresceu muito, que é aquele que tirou um CNPJ para trabalhar. Então, ele é a sua própria empresa, né, o MEI. Então, hoje, se você for pegar do pequeno e microempresário, empresa, nós representamos da força de trabalho hoje cerca de 70%. Eu vi que recentemente foi aprovada, inclusive, também uma lei no Congresso Nacional para desburocratizar a constituição de empresas. Então, assim, vou dar exemplo. Você quer criar uma empresa, você vai tirar uma licença no município, uma licença no Estado, uma licença na União, né? Vai tirar o CNPJ, aí tem que ter uma inscrição estadual, uma inscrição municipal. Por que eu preciso de 3 inscrições em 3 entes diferentes se eu posso ter um só? Por que o CNPJ da empresa não vale para o Estado e não vale para o município? Então, isso nós acabamos agora nessa lei. Então, aí você tem que ter licença do bombeiro. Sabe, no país, quem quer empreender parece que é bandido. O que talvez a coisa que mais funciona nesse país é imposto de renda, que é autodeclaratório. Então, se eu quiser montar uma empresa, eu devia apresentar minha proposta para o governo, seja ele qual for. Né? A ideia é que você tivesse uma instância em que os 3 entes estivessem representados. Eu entrei com a minha documentação, vou abrir minha loja. Está aqui o que eu vou fazer, minha loja. Eu tinha que ter, em 2, 3 dias, eu teria montado minha loja. Eu estou empreendendo, eu estou dando emprego, eu estou pagando imposto. Se, por acaso, o governo achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, ele tem que me fiscalizar. E não eu penalizar ali, passar 3 meses pedindo, por favor, para abrir minha porta. Ou não desconfiar e dificultar a ideia é que o empreendedor tem que ser um cara que gera emprego e renda, tem que ser respeitado. O governo tem que facilitar a vida dele. Sim. Né? E nós somos ao contrário. Parece que toda vez que o governo fosse inimigo do empreendedor. Imagina, eu tenho que tirar uma licença no governo federal, uma licença no governo federal, estadual, uma no municipal, no bombeiro, na saúde, no não sei o quê, na Anvisa. Não dá, amigo. Sabe? Não dá. Eu escutei exemplos de que, por exemplo, em muitos países, você abre empresa ali em menos de 24 horas pela internet e começa a trabalhar. Mas é que estou falando, quem tem que correr atrás é o governo.
mas pela morosidade, pela fazer o governo paquiderme, né? Você estanca toda a economia por essa dificuldade que quer empreender. Volto a dizer, eu acho que simples. Como é que hoje tu declara imposto de renda, que é talvez o maior sucesso de arrecadação do Estado? É o declaratório. Então, por que eu não posso entrar na internet, ter lá meu formulário, eu botei, dizer que eu quero, já tem a tabelinha lá, eu pago minha taxa, já tiro meu CNPJ, já vale para as 3 instâncias, começo a trabalhar amanhã. Se o que eu disse que eu ia fazer não condiz com a minha realidade, o fiscal vem atrás de mim. O governo tem que correr atrás, fazer a parte dele. E não ao contrário, dificultar, só pode abrir tua empresa depois que o fiscal for lá. Aí tu passa 3 meses esperando o fiscal ir lá, porque ele pode estar em greve, ou estar de férias. Quer dizer, eu acho que, volto a dizer, o imposto de renda funciona e o governo acredita no povo quando ele apresenta como autodeclaratório. Por que para abrir uma empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, não pode ser autodeclaratório? E feito pela internet, com facilidade. Quando você quer abrir uma empresa, você quer pagar imposto, quer empregar alguém. Por que eu vou dificultar essas pessoas? Por isso que uma das nossas bases é realmente a gente trabalhar. Nós estamos com uma frente parlamentar do empreendedorismo. O que é que nós estamos tentando com isso? Criar um ambiente de negócio no Brasil. Aproveitando que o senhor está falando, por exemplo, do imposto de renda, eu já vou entrar nesse assunto aqui que é atualíssimo também. Foi sancionada uma lei que aprova a reforma do imposto de renda como fonte para o novo Bolsa Família. O que se fez aqui, justamente com esta lei? Pela primeira vez, eu acho que o governo encarou de uma maneira correta. Pode ter algumas distorções, mas, por exemplo, você está baixando 8% praticamente o imposto da PJ, da pessoa jurídica. Né? Você está baixando. Pela primeira vez, você está se falando em baixar imposto. Quem é que emprega? É a pessoa jurídica? Então, nós vamos baixar o imposto da pessoa jurídica. E aí, onde é que nós estamos compensando isso? No lucros e dividendos. Então, o que acontece hoje em muitas empresas, o dono da empresa, ou do escritório de advocacia, ou de um hospital, ele ganha um prolabore bem pequeno, e ao final do ano, como ele é sócio da empresa, é distribuído lucros e dividendos. Então, ele ganha 2, 3 mil por mês, mas no final do ano ele tem 1 milhão de lucros e dividendos. Então, lucros e dividendos, só o Brasil e mais 1 ou 2 países no mundo não taxavam lucros e dividendos. Então, a ideia é você taxar lucros e dividendos para compensar o da empresa. Quando você taxa, a ideia é 15% lucros e dividendos, né? E você taxa a empresa em 8%, qual é a ideia? É que esse recurso, ao invés de ser distribuído como lucro, que ele possa ser reinjetado na empresa, gerando mais emprego, gerando mais trabalho. Então, se eu vou gastar 15 para ficar no meu bolso e 8 para injetar na minha empresa, eu vou injetar na minha empresa, vou aumentar meu patrimônio na empresa e eu consigo fazer com que a empresa gire mais, contrate mais. Então, essa que é a ideia, é você taxar, passar a cobrar de algo que não era cobrado nunca no mundo, no Brasil, no mundo todo é. Então, essa foi basicamente a mudança. Você baixa o imposto para metade, praticamente, do que era a empresa, e você passa a taxar lucros e dividendos, que nunca foi taxado. E qual é a parte que vai para esse novo Bolsa Família? A diferença disso. A diferença disso. Então, a ideia é que você possa, num novo momento, na hora que você... Aí, como você diz, se eu estou reinjetando esse dinheiro, a ideia é que o governo force, vamos supor, esse dinheiro a ser reinjetado na economia, se eu gerar mais emprego, se eu gerar mais renda, se eu gerar mais produto, esse produto vai pagar imposto e o governo vai passar a arrecadar mais. Então, há uma lógica toda grande nisso, não é uma coisa simples. Não é simplesmente o valor nominal hoje, porque se esse recurso está sendo injetado na economia, significa que a economia vai ampliar. Se ela ampliar, o governo arrecada mais. Então, é uma lógica maior que o governo acha que vai, pelos cálculos da economia, vai sobrar um recurso para a gente pagar o Auxílio Brasil. Fora um questionamento da fonte para essa revitalização no Bolsa Família, eu vi que o projeto, que essa revitalização do Bolsa Família, ou do Bolsa Brasil, como vai se passar a chamar, foi bem recebida por todo o Congresso, sim, não é? Sim. Porque entendeu-se que, de fato, nós temos uma grande demanda na sociedade que precisa de ajuda neste momento também. Este é um bom consenso, né? Sim, esse é um bom consenso, porque esse é um recurso, normalmente, que ele vai para a economia de volta. Então, o dinheiro... Porque ele chega na mão daquela pessoa que precisa e sai imediatamente. Na mesma hora. Na mesma hora.
né? Ele vai e volta. Então, o governo pensa, a hora que eu estou destinando todo esse valor na mão da população, e se eu vou pegar isso, e se eu tenho o meu imposto com isso circular, boa parte desse recurso volta para mim. Né? Então, eu estou jogando na mão da população, que na mesma hora, e você vai ver na própria pandemia, faltou cimento no Brasil. E você não tinha grandes obras acontecendo. Porque pessoas que receberam aquele valor arrumaram a sua casa, já que estavam no lockdown. Sim. Né? Então, aproveitaram para ajudar a sua garagem, arrumar seu quarto, rebocar a sua casa. Então, você acabou fazendo com que a economia usasse. Em lugares como Norte e Nordeste, em alguns municípios, girou mais recurso durante a pandemia do que fora da pandemia, pelo auxílio. Então, você que ganhava 100, 150 reais do Bolsa Família, passou a ganhar 600 reais. Sim. Não, e foi, de fato, uma coisa geral que muitos, eu diria, a quase totalidade dos municípios brasileiros melhoraram muito sua qualidade de vida durante a pandemia. E vou dar outro dado para você. Se você pegar o balanço dos estados do ano passado, parece que, se não me engano, só Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tem problemas crônicos, fecharam no vermelho. Todos os outros estados da federação... E porque já vinham com problema crônico de anos. Anos. No Rio, então, se você for pegar no Rio, os últimos governadores do Rio estão todos presos, né? Ou presos ou estavam presos. Mas você tem um problema crônico nesses dois estados. Os outros, todos os estados, com toda a pandemia, com todo o lockdown, todo fica em casa, fecharam no azul. Como? De tanto que o governo federal injetou nos estados e municípios para que a economia voltasse. Por isso que eu digo que o Brasil saiu melhor do que muitos esperavam e muito torciam. Tinha muita gente torcendo para o Brasil no fundo. E ali a gente viu uma ação conjunta e uma ação rápida de governo federal com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi o primeiro congresso que passou a começar a trabalhar remotamente, né? Deu exemplo para o mundo de trabalho remoto. O Congresso não se furtou, acho que nunca se produziu tanto, foi no momento da pandemia, tentando dar esse arcabouço legal, fazendo o nosso orçamento de guerra, chamado, para que a gente pudesse furar os tetos de gastos. Não faltou recurso. E no que diz respeito, realmente, a esta injeção de recursos em estados e municípios, foi um Congresso Nacional que agiu com prontidão, juntamente com o governo federal, e não deixou que nenhum prefeito ou governador reclamasse de nada. E, infelizmente, muita gente aproveitou esse momento para continuar fazendo coisa errada nesse país. Tanto que já teve governador cassado, governador preso, governador afastado, prefeitos com problema, porque, infelizmente, o ser humano, ele até em momentos como esse, acaba distorcendo, né? Então, nunca vimos também tanta corrupção nesse país. Deputado Joaquim Passarinho, nossa conversa vai continuar no nosso próximo bloco. Eu quero falar com o senhor sobre a Amazônia, quero falar com o senhor sobre meio ambiente. O que é verdade, o que não é nesse debate sobre a Amazônia, sobre queimadas, nesse debate sobre divisão de terras na Amazônia, a existência de tantas ONGs ali, e quem é que está estabelecido na Amazônia, o que o mundo lá fora pensa da Amazônia e por que pensa isso, ou por que se divulga isso na mídia internacional. A mídia nacional corrobora com esse pensamento, o que acontece de verdade sobre a Amazônia. Já já a gente vai voltar e conversar aqui no nosso último bloco do Além da Notícia de hoje. Até já. De volta aqui no nosso Além da Notícia desta noite, estamos conversando com o deputado federal Joaquim Passarinho, do estado do Pará. E, deputado, quero falar um pouquinho de Amazônia agora. Antes ainda da gente entrar em assunto ambiental, como é que está aquela rodovia 163 que por décadas a gente via na televisão aquela cena dos caminhões atolando, eram buracos, era lama, era chuva. Como é que está aquela rodovia hoje? Hoje é uma realidade. Você tinha lá cerca de 80, 90 quilômetros. Como você falou, em janeiro era atoleiro, fora disso, janeiro, fevereiro, fora disso era poeira. E buraco. E o governo federal, através do Exército, no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi lá e fez aquela estrada. Hoje você tem uma realidade, e na safra da soja no Mato Grosso, você está chegando lá entre 2.000 e 2.500 bitrens dia de soja, no porto de Miritituba e Itaituba. Eu imagino que encarecia bastante o frete, aqueles prejuízos provocados nos caminhões, não encarecia? Sim, e assim, você tem uma ideia do que é o Pará. Eu digo o Pará não só pela sua grandiosidade, que está na Amazônia, por ser uma maior província mineral, ele estrategicamente é o ponto mais próximo dos Estados Unidos do Canal do Panamá.
Então, essa soja, por exemplo, que está hoje indo por Miritituba, indo pela 163, ela, logicamente, sem isso, ela desceria para Santos, Paranaguá. Para pegar um navio, numa fila, e subir cerca de 5 dias navegando na costa do Brasil para passar na costa do Pará. Então, na hora que você inverte, né, esse modal, levando ela via 163, chegando ao porto de Barcarena, no Pará, você ganha, no mínimo, 5 dias de navegação para o agro brasileiro. Já é um Já é uma lucro enorme, já é uma benefício realidade. enorme. Então, o Pará, ele é o porto mais próximo de exportação no Brasil. Só que nós tínhamos um modal na roda, né, que levava isso para baixo. E você precisa agora também das hidrovias, porque isso vai até certo ponto, e para chegar lá vai de barcaça. Então, você precisa arrumar esse modal, que foi feito ao longo dos anos simplesmente no modelo da roda, e nós temos que trazer ele para o modelo da roda, mas também integrado ele com as hidrovias, que nós temos muito na Amazônia, e do trem. Talvez o Brasil fosse aquele que tinha uma rede ferroviária muito grande e, ao longo do tempo... De transporte de carga. De carga, e praticamente parou. Você voltou agora com a Norte-Sul, né? Você tem lá no Pará, mas praticamente para levar minério, que é a rodovia da Vale, e agora o governo voltou a investir na ferrovia. Eu acho que a ferrovia, você ter essa mescla dos modais, seja ele da roda, que não vai acabar nunca, até porque, por mais que você traga de barcaça, por mais que você traga de trem, no final a distribuição dele é por roda, né? Então esse não vai acabar nunca. Mas você precisa trazer para o modais mais barato. E os mais baratos são a hidrovia e a ferrovia. E por falar em ferrovia, é verdade que está sendo construída uma ferrovia paralela lá à A163? Isso, é a chamada ferrogrão. Então, peraí, a A163 agora está com asfalto e se está construindo uma ferrovia paralela a ela? Você vai fazer isso com financiamento estrangeiro, inclusive com o pessoal do próprio quem compra o produto do agronegócio brasileiro. Tá? Por quê? Porque você vai diminuir custos. Não só diminuir custo, porque imagina o que é um comboio de trem, quantos caminhões você deixa de andar na estrada. Sim. Então, até o impacto ambiental é bem menor. Porque o custo disso, o custo, até, vamos supor, se nós estamos falando da Amazônia, estamos falando de ecologia, né, de meio ambiente, você vai tirar 2.500 caminhões da estrada. Não é que você não vai andar mais a estrada, estamos falando dos caminhões apenas que vêm com a carga. Uhum. Se ela vier na ferrovia, esse caminhão deixa de andar. Mas você tem também a produção, a rodovia continua importante, porque tem a produção do Pará ali no caminho. Sim. Você passa por alguns municípios. Então isso continua sendo usado. Mas essa carga que viria pegando apenas a ferrovia, que tem que ter manutenção, ela passa a vir de ferrovia, aí baixando ainda mais o custo Brasil na exportação. E o Brasil que cresce cada vez mais em produtividade de grãos, nunca vai faltar grão para transportar, seja num, seja no outro, rodoviário ou ferroviário. E ela tem um impacto muito pequeno, porque ela vai pegar a área de domínio da estrada. E mais de 95%, por exemplo, dela, ela é na área de domínio da estrada. Tem uma pequena área que precisa fazer o desmatamento, mas ela vai ser compensada por outras áreas de floresta. Essa semana também, deputado, foi aprovado no Senado o marco legal das ferrovias. Ele já tinha passado pela Câmara, não é? Porque nós precisamos ter alguns marcos que nós precisamos ter. Por exemplo, nós temos legislações, energia elétrica, nós temos 10 legislações quase que falam sobre energia elétrica. Então a ideia é você concentrar no marco legal da energia. Então você pegar tudo que se fala tem em ferrovia e a modernidade que a gente quer trazer e faz um marco. Quem quer falar de ferrovia, vai no marco da ferrovia. Né? Quem quer falar sobre energia elétrica, vai numa área só. E nós estamos tentando pegar tudo isso que foi produzido, está espalhado e concentrando. É uma melhoria e otimização da nossa legislação para cada área. Quando eu vim para cá, eu vi uma vez uma parte para mim, assim, um amigo disse, rapaz, se eu fosse você, que eu chegava lá e não fazia nenhum projeto, eu apenas tentava tirar leis absurdas que existem. Então, nós somos o país da lei, nós somos o país das normativas, né, dos decretos, das normas, do papel. Então, isso que talvez atrapalhe um pouco o povo brasileiro. Então, nós precisaríamos, talvez, ser mais simples. Né? Então, pega todo esse arcabouço aí e tentar conduzir uma coisa mais concisa. Eu quero saber sobre energia, o que eu faço? Eu não quero errar, eu vou numa área que está aqui, que tem de energia do Brasil está aqui. Então, isso nós não temos, está espalhado em normas, em normativas, em decretos, em portarias, em leis, e nós precisamos enxugar um pouco essa... Eu disse também, falando um pouco de empreendedorismo, um empresário disse para mim uma vez, eu quero saber se eu estou pagando correto, eu quero pagar. Eu não sei se eu estou pagando no final do ano, se eu estou correto ou se não vou pagar multa.
porque eu não consigo nem entender se eu estou pagando correto. De tanto imposto enorme e taxa e isso que você tem que pagar. Então, essa simplificação para o Brasil é muito importante. Eu estou em dúvida se eu estou pagando demais ou se estou pagando de Não menos. sei, é isso. Eu posso estar sonegando e não saber. Deputado, vamos falar de Amazônia. Então, vou fazer uma pergunta genérica. O que é verdade e o que é mentira sobre tudo que nós ouvimos a respeito da Amazônia? Eu acho que pouca coisa é verdade. Há quanto tempo você ouve que aumentou o desmatamento na Amazônia em 200%, 300%, 500%? Desde quando me dou por gente, eu escuto isso. Então, se isso é verdade, não tinha mais Amazônia. Mas aí colocam lá o especialista tal, fulano de tal, aí coloca a especialista, é doutora, é PhD. Ontem, eu estava vendo na televisão, você sabe qual é a área que mais está queimando no Brasil? Bahia. A Bahia aumentou 400% ou 500% o foco de incêndio. Ninguém fala. Não tem uma ONG na Bahia. E eu ouvi também... Não tem uma ONG ambiental na Bahia, estão todos na Amazônia. E eu ouvi no mês de agosto o quanto queimou nos Estados Unidos, as queimadas lá. Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. E se dizia que a área que estava queimando lá era correspondente a tamanho tal. E você pode pegar qualquer estudo que vai mostrar que a Amazônia ainda tem 80% de floresta. Então, como é que se aumentou 300% no mês? Cada mês aumenta 200%, 300%, de um ano para o outro, 300%, e você vai lá, sobrevoa e a mata. O senhor mora lá, o senhor mora lá. E a maioria das pessoas que vão lá e falam da Amazônia, que falam da Amazônia, não vão lá, não moram lá. Então, é isso que eu estou querendo saber. O senhor é um deputado que mora lá, é da região, e como é que o senhor... ouve essas notícias, assiste a essas notícias e as notícias estão sempre aparecendo lá. O especialista tal disse isso, o órgão federal tal disse isso. Por que acontece isso? Primeiro assim, quando você fala em foco de queimada, você tem que pensar uma área cultural nossa também. Nós somos da área cultural, vem dos índios e tudo, como você não tem tecnologia, nós somos numa região pobre, como é que você faz para limpar? Queima. Você queima, a própria cinza ela acaba misturando com o solo. Então, há uma coisa cultural de você queimar o seu próprio pasto, a sua própria área de cultivo. Então, aquelas que são, às vezes, faladas como queimadas, não são queimadas. Outra coisa, você, nas nossas rodovias, ao lado da rodovia, o mato começa a chegar, o próprio cidadão queima. Isso é tido como queimada. E não é uma queimada, você está apenas limpando a beira da pista. Então, você tem que entender que nós estamos na Amazônia, mais de 25 milhões de brasileiros. Que enquanto nós estamos aqui discutindo com o ministro Fábio Farias o 5G no Brasil, nós estamos procurando o nosso primeiro G. Nós temos regiões da Amazônia que você não consegue ter uma telefonia celular. Nem celular pega. Nem celular pega. Então, para você conseguir um hospital, você tem que andar 12 horas de barco. Então, nós precisamos entender que a Amazônia tem 25 milhões de brasileiros que precisam de educação, de saúde, de transporte, de comunicação, são brasileiros como outros qualquer. Nós temos que dar condição para essas pessoas. Eu não posso chegar lá em uma ONG qualquer e dizer que como é que um pai de família vai ver um filho doente e não vai cortar uma árvore para fazer carvão e vender? Então, primeiro eu tenho que dar condições desse pai de família para que ele possa sustentar a família dele, para ele entender que ele não precisa derrubar a árvore. Então, a árvore em pé, se nós queremos preservar a Amazônia, temos que entender que nós temos que trabalhar em alguns pontos, como crédito de carbono, se é que nós damos o pulmão do mundo, se é que nós limpamos o ar, se não é que nós damos oxigênio, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso. Manter uma floresta em pé também dá trabalho, também dá despesa. Então nós precisamos entender como nós vamos trabalhar esse sistema. Nós queremos preservar a Amazônia, mas nós queremos viver com dignidade. Nós precisamos viver com dignidade. Eu não posso simplesmente dizer, você é da Amazônia, e principalmente as ONGs internacionais que mandam suas pessoas para lá, vão lá, ficam lá na beira do rio, na praia, 2, 3 meses, pegam dinheiro daquele fundo da Amazônia, que ninguém sabia para onde ia, né, e vão embora para a Europa depois, passear. Então, a Amazônia é complexa, nós precisamos preservar a floresta, nós precisamos viver da floresta, inclusive. Agora, o que está acontecendo agora, por exemplo? As florestas nacionais que foram vendida o manejo florestal para alguns madeireiros. Manejo florestal aprovado por todos. Com esse problema que foi criado no mundo, o empresário pagou para o governo federal para tirar a madeira, tirou a madeira de maneira correta, botou no container e não consegue exportar. Porque o governo não dá licença para ele de exportação. Mas peraí, se o governo vendeu madeira para exportar, como é que o governo não deixa ele exportar no final?
É o quê? É um desencontro de ações de órgãos federais? Não, é um problema que nós estamos tendo uma crise de meio ambiente, porque o mundo está pressionando a Amazônia, né? Porque nós não podemos, o que é plantado na Amazônia, o boi da Amazônia, que o boi da Amazônia é um boi que não pode ser comido em lugar nenhum do mundo, que ele tirou floresta. Mas peraí, onde é que o boi está no mundo que não tirou floresta? E o que dizer, portanto, dessas ações, que parecem até ações conjuntas, contrárias E nós temos à gestão brasileira nós da temos algumas Amazônia? legislações, na minha opinião, idiotas. Por exemplo, nós temos na Amazônia uma lei chamada 80-20, que significa que você pode produzir em 20% e precisa preservar 80%. Aí você fala, mas isso é bom, preserva 80%. Sim, mas 20% da mata virgem é muito. Por que eu vou ter que tirar 20% de onde a mata é virgem? Né? E por que em áreas já antropizadas eu não posso trabalhar ao contrário, 80% e preservar 20%? Ou reconstruir 20%? Pensa só, eu vou investir. Eu sou um investidor, eu sou um empresário que vou trabalhar, seja na plantação, seja na pecuária, eu vou para a Amazônia. Eu prefiro, economicamente, para mim, é melhor entrar na mata, devastar 20%, vender aquela madeira toda e ficar trabalhando em 20%, do que eu comprar uma área antropizada para trabalhar em 20% e ter que reconstruir a floresta em 80%. Ninguém vai fazer isso. Então, a legislação, em vez de proteger, está me empurrando para dentro da floresta. Então, é uma metodologia, né, de um idiota. Se eu já tenho uma área antropizada, deixa eu produzir na antropizada e dá zero. E compensa, tu vai produzir aqui. É que nós estamos falando, crédito de carbono, vamos fazer crédito de espaço, crédito de floresta. Aqui já está antropizado, tu vai usar a área toda, não vai? Mas tu vai me ajudar a preservar a Amazônia lá onde a floresta está em pé. Deputado, o que é real sobre o interesse internacional da Amazônia, tanto de instituições privadas, quanto de governos, quanto de mega milionários? Tudo pode imaginar. Se você for procurar, a maioria das ONGs tem interesse. Por que alguém vem do Canadá, vem, sei lá, da Alemanha, vem da Noruega? São quantas ONGs que estão estabelecidas na Amazônia? Vamos lá. Olha, a última vez que eu vi, só na cidade de Santarém, no meu estado, onde tem o Terra do Chão, que é uma das 10 praias mais bonitas do mundo, tinha só ONGs ambientais 127. 127. Só na cidade de Santarém. E o interesse delas é só preservar ou explorar? É o que eu estou te falando, com tanta ONG para preservar, com tanto dinheiro que a ONG recebe para preservar, com fundos Amazônia, com fundo isso, com fundo aquilo, né? Por que não preserva? Eu não entendo. Às vezes eu me pergunto, às vezes quando eu chego na cidade, eu vejo uma criança na rua, passando fome, pedindo dinheiro de esmola, no coisa, e aí a gente olha lá, tem 10, 20 entidades naquela cidade que cuidam de criança. E às vezes nenhuma vai tirar aquela criança que está na rua. Mas tem simpósio, tem livro, tem seminários, tem exposição, tem camisas pintadas. Então, eu acho que está faltando essa coisa, é você entender que a Amazônia e que a floresta é um ser vivo. As pessoas esquecem disso. A árvore é um ser que nasce, cresce, reproduz e morre. Então, eu posso viver da floresta, desde que eu saiba viver e respeitá-la. Essa árvore, quando ela está adulta, num certo ponto, eu devo cortá-la, eu não posso deixar, porque até quando eu corto, eu direciono a queda dela e eu evito que ela caia por cima de outras espécies. Quando eu deixo ela cair de velha, ela cai e faz um estrago muito maior na floresta. Então, essa árvore já vai cair. Por que eu não retiro ela antes e posso economicamente, no manejo florestal, e existem vários aspectos desse lá funcionando na Amazônia, tá? Em cima de florestas que podem ser usadas e que o povo pode viver economicamente dela. Eu posso viver da floresta sem derrubá-la. Agora, eu não posso fazer isso e quando eu chego lá para exportar, o governo me proíbe de exportar. Vamos lá. Eu só vou voltar aqui, então. Há grandes interesses internacionais nessa questão da Amazônia? Se você for pegar, e não sou o que está dizendo, a Polícia Federal de vez em quando pega, aí você levando animais, nossa flora para fora para pesquisas. Se você for pegar, eu vi uma vez uma reportagem de alguém que pegou um Brasília com 30 lugares para algum lugar em Rondônia, eu me lembro, Rondônia ou Roraima, do repórter falando, não me lembro qual foi a televisão, das 30 pessoas que estavam lá, falavam português, menos de 5. Por que esse interesse todo? Eu acho que você teria que vir para ajudar e não para complicar. E por que essas manchetes internacionais criticando a gestão da Amazônia pelo Brasil? Porque você tem condições na Amazônia de aumentar também a produção de alimento no Brasil. Quando você vê, por exemplo,
o presidente francês reclamando do Brasil, do agro brasileiro, é porque o agro brasileiro concorre com o agro francês. Então, ninguém está criticando. Não pense que os governadores, os governantes internacionais estão preocupados com a Amazônia. Estão preocupados com eles. Estão preocupados com eles. Ninguém está preocupado só com a Amazônia. Então, eu volto a dizer, eu acho que ninguém mais quer e precisa preservar a Amazônia do que nós, amazônidas, que moramos lá. Queremos preservar, sim. Agora, precisamos ter direito a ter o mesmo direito que qualquer um que mora na Avenida Paulista. Eu tenho que ter direito a precisar de saúde e ter saúde. E aí, nisto entra também a questão indígena, porque a gente está vendo agora aí no Supremo Tribunal Federal, o ministro pediu... Qual ministro pediu vistas? Se eu não me engano, foi o ministro Moraes. Alexandre, se eu não me engano. Pediu vistas nesse marco de terras indígenas. É outro problema. Você tem no Brasil uma quantidade de terras, cerca de 13% a 14% de terras já demarcadas. Uhum. É uma quantidade grande. O Brasil talvez seja o que mais tem demarcado. 1/3 do território do Pará, por exemplo, ou é terra indígena, ou é reserva florestal, todo demarcado. Então, você precisa ter um parâmetro. E o parâmetro foi dado na Constituição brasileira. Na Constituição de 88, qualquer terra que já é dito que tem interesse indígena pela FUNAI, por qualquer instituto, aí está preservada para fazer o estudo antropológico para saber se realmente vai ou não. Mas eu não posso daqui a 10 anos alguém chegar aqui e dizer, olha, aqui tinha índio aqui em Brasília, aqui na próxima, e nós queremos aqui a torre da televisão ali, aquela área tem que ser... Para os índios. Para os índios. E lógico que aqui deve ter havido um dia passado índio. Uhum. Né? O que se coloca é que nós precisamos ter garantia jurídica para quem está investindo no Brasil. Ninguém vai investir num lugar para fazer uma pousada, para fazer um hotel, se aquilo pode virar terra indígena de uma hora para outra. Isto é, o que está na Constituição de 88, o senhor julga já ser justo? Não é só o que está na Constituição, o que estava requerido com interesse, possível interesse indígena. Uhum. Né? Quem diz, olha, aqui pode ter tido uma aldeia, aqui pode ser que tenha interesse indígena. Tudo que estava marcado até naquele momento no Brasil pode continuar sendo e os estudos continuarem acontecendo. Ninguém quer tirar um palmo de terra indígena. Uhum. E o que nós estamos dizendo nesse marco regulatório é que não pode ficar o resto da vida alguém chegar e dizer, olha, aqui tem interesse indígena e você daqui que tinha sua propriedade, você que investiu, que fez sua fazenda, fez sua cidade, tem que ir embora daqui porque aqui... E foi isso que foi votado no Congresso e que agora está sendo judicializado lá no STF. O marco legal que já existe, que já foi... E o STF tem revisto posições, porque ele já deu isso como válido. Uhum. Ele está revendo. Assim como a prisão na segunda instância, ele fez a revisão e agora acha que não pode mais prender na segunda instância. Então, o nosso STF tem mudado muito de opinião. Se torna uma afronta aos senhores, que os senhores que são votados pelo povo para fazer as leis. Isso, um pouco também pela letargia do Congresso. O STF tem tido uma atuação legislativa, um ativismo legislativo muito grande, até por vácuo deixado pelo Congresso. Isso tem que admitir. Sim. Muito bem. Deputado, nós tivemos agora, nessa semana, também a conclusão da votação de um projeto que flexibiliza a lei de improbidade. É um assunto polêmico, né? É muito polêmico. Isso, vamos lá, nós começamos a mexer nisso, eu volto a dizer, com a Lava Jato. Né? Eu acho que a Lava Jato, para mim, com todos os problemas que podem ter acontecido, né, é um marco no combate à corrupção. E eu digo que é um marco, independente de quem ela prendeu ou não prendeu, mas ela é um marco a partir do momento dela, ela trouxe uma consciência política, uma consciência de pertencimento do povo brasileiro no que é seu. Eu volto a dizer, com todos os problemas que podem ter acontecido, eu acho que esse é um marco que nós vamos levar para a história. A Lava Jato pegou o colarinho branco, pegou grandes coisas. Tanto é que o Polícia Federal recuperou muito recurso. Mais de 50 bilhões foram recuperados já. Né? Sem falar, né, em tantos que foram presos, enfim, não pode, isso daria um outro programa. Né? Mas eu acho que, e a partir daí, se criou uma série de leis que vão tentando fechar o ralo, né, de improbidade. Então, você pegou pessoas que tiveram suas contas, por exemplo, rejeitadas. Vou dar um exemplo clássico. Você tem um governador, um prefeito que tem as contas rejeitadas por um problema técnico, que não houve um dolo,
ou não houve o desvio do recurso. Foi, às vezes, uma falta da licitação, mas a obra aconteceu. Mas isso recaiu a esse agente público uma penalidade, que essa penalidade não deixava ele ser candidato novamente. O que a Câmara fez agora é dizer o seguinte, não, houve o erro, não houve um enriquecimento ilícito, então ele vai pagar uma multa, alguma coisa, mas não deixar de ter o direito político cassado, porque não houve o dolo. Isto é, não houve intenção de corrupção, não houve desvio. Mas houve um erro. Houve um erro formal, foi um erro formal, sim, ele foi condenado por isso, só que antes isso dava, inclusive, a perda de direitos políticos para ele. Então, o que a Câmara está revendo, porque tem muitos, eu digo assim, tem muita coisa errada na política, e com certeza tem muito desvio de recursos, mas tem muitos prefeitos, principalmente em cidades pequenas, que erram por falta de assessoria técnica. E não por falta... Porque o cara que quer roubar, ele tem um bom contador, né, e as coisas vão chegar todas redondinhas. E, às vezes, o prefeito com uma cidade pequena, que tem uma assessoria, acaba se enrolando na prestação de conta, mas você tem comprovação de que não há o dolo, não há o roubo, não há o desvio do recurso público. Às vezes é uma falta de uma licitação, ou uma licitação feita de maneira errada. Falta de conhecimento, falta de experiência. Então, é que a Câmara deu uma arrumada, tá, que as pessoas dizem, está facilitando. Na minha opinião, não está facilitando, ela está tentando trazer para a realidade. Na verdade, a gente volta naquela questão que tocou aqui da imprensa, que muitas vezes leva a manchete de um jeito e há o entendimento do povo de que foi uma coisa ruim, sem se conhecer o conteúdo da questão. Ela flexibilizou, como estou falando, nesses casos. Em casos em que, comprovadamente, não houve o roubo, o desvio e a intenção do desvio. Houve, às vezes, problemas técnicos que existiram. Então, o que a Câmara disse é o seguinte, não, essa pessoa ela pode voltar a ter a vida ativa política dela, mas ela continua a ter sido condenada, ela paga multa, ela vai pagar o que tiver que ser pago. Deputado Joaquim Passarinho, eu fiquei conhecendo aqui bastante explicações importantes sobre questões diversas, graças à sua presença. Eu quero lhe agradecer muito, desejar que o senhor continue com bastante êxito no seu trabalho no Congresso Nacional, ajudando o nosso povo brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, participando dessa casa. Obrigado pelas perguntas, que fazem a gente raciocinar um pouco rápido aqui, né? E desejar a todos muito sucesso. E para mim, que sou do Pará, sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré, né? E bom Sírio, claro. Isso, e nós estamos aqui em outubro, que é o mês do nosso Sírio de Nazaré. Desejar a todos muita paz, muita fraternidade, muita saúde na casa de vocês e que Nossa Senhora de Nazaré, através do seu manto, possa proteger a vocês, a sua família, a você que está nos assistindo e que você possa cada vez mais aumentar a sua fé, né? E tudo que nós estamos falando aqui depende muito de nós termos fé. Fé no Brasil, fé no trabalho das pessoas e fé principalmente nas nossas famílias. Então, que Nossa Senhora de Nazaré abençoe a sua família que está nos assistindo. Amém. Obrigado também. E a você que esteve conosco, gratidão. Continue com a programação da Canção Nova. O nosso programa de hoje pode ser revisto já amanhã no Canção Nova Play. E na semana que vem a gente volta com outro tema importante aqui no Além da Notícia. Grande abraço e até a próxima semana.